cântico, Rei dos Reis. A gente cantou hoje de manhã aqui. Aí, Caio. Rei dos Reis, ungido de Deus. O Senhor Jesus veio aqui à terra como apóstolo de Deus, digamos assim. Apóstolo é aquele que é enviado com o poder daquele que o enviou. Então Jesus era um homem, nascido de Maria, com um poder que Deus deu a ele. Ele era Deus também, né? Enquanto homem. E esse poder ele transferiu aos seus apóstolos. Todo o poder, lembra, ele disse aos apóstolos, todo o poder me foi dado nos céus e sobre a terra, pois é com base nesse poder que eu agora passo para vocês. E de fazer discípulos. Para ser servo de Deus, temos que saber qual a vontade dele. Como é que eu vou servir alguém sem saber o que é que ele quer? Então, nós temos que saber. Por isso que a gente se esforça tanto no ensino, que é o papel de um pastor. O pastor, eu vivo dizendo para vocês isso. O pastor que não se afadigar, que não se esforçar, e que o ministério dele não for calcado no ensino, é um falso pastor. Muito bem, irmãos. Os pequeninos vão com a tia Eli. E nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do Êxodo. Segundo livro da Bíblia, do Velho Testamento, segundo livro da Lei. Irmãos, a Bíblia toda é a lei de Deus. Mas, para efeito de estudo, a divisão, a lei, os 5 primeiros livros são chamados os 5 primeiros livros da lei. Êxodo capítulo 1, nós vamos ler nós vamos ler os versículos de 1 ao 21. Êxodo, segundo livro da Bíblia,
Nós vamos ler os primeiros 21 versículos. Por favor, acompanhe. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, com barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Só até aqui. O outro versículo é só uma continuidade do que Faraó fez. Irmãos, porque eu escolhi esse texto hoje, como eu disse para vocês, mais com base nas notícias, com base na realidade triste do nosso país, com base em dificuldades que temos visto, pessoas passando, irmãos passando. Eu vou muito pouco no centro ali, no centro velho da cidade. Ontem eu estive lá com Margarete, e que tristeza, a quantidade de lojas fechadas. Que tristeza. Muito bem, irmãos. Não é novidade para ninguém as dificuldades pelas quais vem passando o nosso país por causa dos desmandos do próprio governo. Eu acho que todo mundo sabe disso. Talvez não saiba a dimensão do problema. Estão achando que é só uma crisezinha e tal. Não é. Pois bem, a partir dessa situação, que leitura nós, os crentes, devemos fazer e que atitude devemos tomar? Como devemos agir? Será que, como os ímpios, devemos ficar repetindo aquelas velhas e conhecidas frases: onde está Deus? Que não vê isso? Será que Deus perdeu o controle da situação? Se ele não perdeu esse controle, por que então ele não muda esse quadro? Por que então ele não toma uma providência? Ele não está vendo os filhos dele também sofrendo?
Filho dele é dono da loja tal, fechou. Ou então, vamos nos rebelar contra o governo, que nem nós vemos passeatas e quebra e não sei o quê. Vamos nos rebelar também. Será que devemos usar o nosso suposto livre-arbítrio para tentar tirar o governo? Desconsiderando a soberania de Deus e desconsiderando o que Ele nos ordena na sua palavra, como nós vemos pastores capitaneando revoltas a nível nacional pela televisão. Pastor de quê? Onde esse pretenso pastor acha na Bíblia alguma ordem para se insurgir contra o governo? Ele está usando o livre-arbítrio dele. O que é que a palavra de Deus nos diz acerca desse assunto, irmãos? Que Deus está no comando de tudo. Está escrito em Provérbios 21:1 que o coração do rei é como ribeiros de água nas mãos do Senhor. Ele o leva para onde ele quer. Está escrito em Provérbios 24:20: teme ao Senhor, honra ao rei, não te associe aos revoltosos. Está escrito isso na Bíblia. Está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Toda autoridade é constituída por Deus e nós devemos respeitar as autoridades, porque quem se insurge contra elas está se insurgindo contra Deus. Está escrito em 1 Timóteo que nós devemos orar por todas as pessoas, inclusive pelas autoridades, pelos que governam. Paulo dá essa mesma ordem a Tito, que ele ensine isso na sua igreja. Pedro, na sua carta, capítulo 1, capítulo 2, de 13 a 17, ele diz, de 13 a 17, ele está dizendo isso, que nós devemos ser submissos às autoridades, devemos respeitar as autoridades, honra o rei. Sabe quem era o rei no tempo de Pedro? Nero, que incendiava os irmãos nos postes. Vocês não vão achar na Bíblia uma única ordem mandando se insurgir contra autoridades. Quem colocou essa autoridade ali foi Deus. Então, irmão, essa história de use meu livre-arbítrio para ir para uma passeata, para não sei o quê, eu tenho que tirar esse governo. Mas quem é você para tirar governo? Foi você que botou esse governo lá, por acaso? Se foi através do voto, tem uma lei. Agora você não pode tirar. A não ser, como está acontecendo aí, se houver um impeachment dentro da lei também. Tudo de acordo com a lei. E quem faz isso não é você, são as autoridades constituídas para fazer isso. É o próprio Congresso. Quanto às velhas perguntas conhecidas, onde está Deus? Não está vendo isso? As respostas são as mesmas. Ele está no seu alto sublime trono, o mesmo lugar em que ele estava quando o filho dele morreu numa cruz, por causa dos nossos pecados. Motivo dessa situação que está acontecendo no Brasil. Os pecados. Porque Deus não toma uma providência, ele está tomando a providência. Ele está tomando a providência e tudo vai acontecer, vai acabar no tempo certo, só que esse tempo certo é o tempo dele e não o nosso. Ele está tomando a providência de maneira como ele planejou e não de maneira como nós queremos. Isso é que é o problema. Nós imaginamos que Deus é nosso empregado. É assim que é pregado nas igrejas. Deus tem que fazer o que nós queremos. Deus é soberano. E hoje pela manhã, uma irmã me perguntou o que era soberano. Se soberano quer dizer que sabe de todas as coisas. Isso não, irmão. O que sabe de todas as coisas é onisciente. Soberano é aquele que tem todo o poder, é onipotente.
Então, olhem só. Se uma pessoa, digamos assim, não sabe o que quer dizer soberano, ele não vai entender. Qualquer lugar na Bíblia que disser que Deus é soberano, ele não vai entender. Ele não sabe o que é soberano. Entenderam? A complicação da gente não conhecer as palavras da Bíblia. Você não vai entender alguma coisa. Se você não sabe o que quer dizer aquela palavra, você não vai entender. Muito bem, irmãos. Nesse trecho que nós lemos, nós podemos ver a boa mão de Deus. Boa mão, pastor? O povo escravizado? Nós podemos ver a boa mão de Deus na condução da história, que é dele, na condução do mundo, que é dele, das pessoas que estão no mundo, que são dele, envolvendo o seu povo eleito, especificamente, que ele escolheu o Egito para ser a chocadeira do seu povo Israel, que começou com 70 pessoas lá dentro. Como nós vimos aqui, dá até o nome de quem foi lá. 70 pessoas foram para lá para dentro do Egito, sob os auspícios de José, que era o vice-rei do mundo na época. Deus levou esse povo para lá. E nós vemos aqui Deus cuidando dessa situação em todos os níveis. Em todos os níveis. Tanto nos acontecimentos macro, quando mudou o rei do mundo, já era outro faraó, não era mais aquele. Eu nem sei se era a mesma dinastia, porque tem isso. Às vezes uns faraós eram de uma dinastia, outros eram de outra, quer dizer, de outra família. Não sei, mas o fato é que mudou o governante do mundo. Então repare que Deus está no controle de todas as coisas. As coisas macro, que tem a ver com o governo de um país inteiro, naquela situação, do mundo inteiro. O Egito dominava o mundo. Sim, mas ele também estava no controle das coisas micro. Duas parteiras. Deus é soberano sobre todas as coisas. De uma ameba a uma baleia. Tanto faz. Do nosso planetinha Terra, como de todas as galáxias que estão aí, e que o homem já tem algum conhecimento muito vago do tamanho que é a infinitude do universo. Deus está no controle de tudo. Nós sabemos que o Pentateuco, o início da Bíblia, nós temos ensinado aqui segunda e sexta-feira, é uma narrativa sequencial dentro de um tempo e de um espaço determinado, um local determinado. Então nós vamos vendo o desenvolvimento dessas pessoas. Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois seus 12 filhos, depois a nação de Israel. Ou seja, é sequencial no tempo e no espaço. Então nós vemos isso. Aí nós lemos aqui no capítulo de 1 a 5, que estes são os filhos de Deus que ele prometeu. Desde Abraão, farei de ti uma grande nação. Aí deu um descendente, que seria o da promessa. Não foi Ismael, foi Isaac. Desse descendente deu Jacó. E de Jacó, os 12 filhos, que foram as 12 tribos, que foi a nação de Israel. Então ele diz aqui, desde o 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Aí diz no versículo 7, que depois que eles morreram, José morreu, todos os primeiros filhos de Jacó morreram, e agora suas famílias, descendentes, versículo 7, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Boa mão de Deus sobre um povo agregado a uma nação. Então esse povo começou a crescer, a se desenvolver pela boa mão de Deus. Mas, logo depois do versículo 7 que nós lemos aqui, aconteceu um problema macro, um problema de ordem fora de qualquer... Ninguém pode mexer num negócio desse. Mudou a regra do governo, mudou o governo. Então isso é uma coisa macro. Se mudou o governo, poderá mudar tudo em um país, dependendo do governo que assumiu. 8. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Quem colocou esse rei lá? Deus. A Bíblia diz isso em todo canto.
É ele quem constitui reis, é ele quem derruba reis, é ele quem levanta reis. A Bíblia diz isso em todo canto. Então quem colocou esse faraó lá? Deus. E esse faraó, que já vem, sabe lá, um ou dois faraó depois desse, ele não lembrava, ele não sabia dessa história de José. Não fazia parte do envolvimento dele. José salvou o Egito, salvou o mundo da fome. Mas esse faraó agora, José não tinha mais tanta importância na vida dele. Já faz muito tempo. Que importância tem para os brasileiros de hoje Juscelino Kubitschek? Nenhum. Os caras não sabem nem que foi ele que construiu Brasília, por exemplo. Então vai cair no esquecimento. Isso vai cair no esquecimento. Quem foi Café Filho, presidente da República? Eu sei. E tem esse. Quer dizer, então a gente não lembra dessas coisas. Faz muito tempo. Então esse faraó, Deus levantou esse faraó sobre o Egito e ele não tinha conhecimento de José. Que povo é esse aí? Esse povo está muito grande. Esse povo está muito grande. Se houver uma guerra e eles se passarem para o lado do adversário, eles vão ganhar da gente. Foi essa a visão do faraó. Mudou o rei do mundo. Então isso é um acontecimento macro. Agora, o povo de Deus foi subjugado por esse faraó. E Deus tinha dito isso para Abraão antes de lhe nascer o primeiro filho, Ismael, que nem era o filho da promessa. Deus disse a Abraão que ele dá uma grande descendência, uma grande nação, e lhe disse logo, saibas tu, porém, que essa nação ficará escrava no Egito durante 400 anos. Não tinha nascido nem o primeiro filho. Então olhem a providência de Deus, olhem a soberania de Deus. Pois começou a escravidão, depois de José morto já, e depois de já ter esquecido o herói que ele foi, esse novo faraó não queria nem saber disso, então bora escravizar esse povo aí. 9 a 11. O faraó disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a cidade celeiros de Pitom e Ramsés. Então repare que começou a vir terror para cima desse povo, castigo. Edificaram cidades, feitores sobre eles. Aí era o caso desses irmãos perguntarem as velhas e conhecidas perguntas. Onde está Deus que não vê isso? O povo de Deus começou a ser escravizado. Onde está Deus que não vê isso? Será que Deus perdeu o controle das coisas? Aquele outro faraó, ele tinha controle, tanto que deixou a gente sair, atravessou o Mar Vermelho, não sei o quê. Aliás, nos deu a cidade de Gozen lá para morar, era bom com a gente, e agora esse é ruim, Deus perdeu o controle. Quer dizer, quando é bom, Deus está no controle. Quando é ruim, Deus perdeu o controle. Se Deus não perdeu o controle, por que Ele não tomou uma providência para nos livrar dessa escravidão? Foram 400 anos. O texto demonstra claramente que as respostas a essas perguntas, Deus está no seu trono de glória, onde sempre esteve. Deus não perdeu o controle das coisas, coisa nenhuma. É Ele quem está fazendo isso acontecer. E Ele está tomando providência nesses acontecimentos para que isso acabe no tempo certo. Ele já tinha dito a Abraão, o povo vai ficar escravo 400 anos no Egito. Então isso vai se cumprir. Deus não tinha dito? Isso vai se cumprir. Tudo na forma determinada por Deus e não do jeito que nós queremos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando nós entendemos isso, aí fica mais fácil de compreender as coisas que estão acontecendo conosco. Assim como ele estava no controle de um acontecimento macro, mudou o rei do mundo, ele também estava no controle do seu povo, o povo trabalhando e sendo escravizado, mas trabalhando, e o povo aumentando, Como é que pode? Um povo escravizado que não tem tempo nem de trabalhar, como é que tem tempo de fazer filho? Não sei, só sei que faziam. E o povo aumentando,
e também estava no controle de simples parteiras. 15 a 19. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, homem, matai-o, se for filha, mulher, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. A chave do comportamento das parteiras está aqui. Temeram a Deus. Tem gente que pega esse texto aqui para dizer que Deus abençoou uma mentira. Elas mentiram para Faraó e foram abençoadas. Mas elas não foram abençoadas porque mentiram. Elas foram abençoadas porque temeram a Deus. É diferente o negócio. Muito bem, irmãos. Então, nós vemos aqui que Deus estava no controle disso. Deus estava no controle do Faraó, dono do mundo, rei do mundo, estava no controle do seu povo, aumentava esse povo a cada dia, mesmo numa escravidão terrível, estava no controle de duas parteiras. E aqui a gente pode lembrar de Paulo em Romanos 8, 28, que a gente cita tanto. Todas as coisas cooperam para o bem, esse bem aí é salvação, redenção, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse povo não foi Deus que formou para o seu propósito, para que desse povo viesse o Messias? Foi. Então pronto. Tudo que acontecer com esse povo é no sentido de que virá dele o Messias. Tudo. Porque quem está no controle disso e no comando é Deus. Quem prestou atenção na aula de hoje de manhã aqui, que Paulo deu sobre Jeremias, falando sobre a soberania de Deus, viu isso. Infelizmente, naquela situação, só quem via isso era Jeremias. O povo não entendia que aquele castigo que viria sobre eles era Deus que estava mandando. A Babilônia era Deus que estava mandando. E o povo bateu em Jeremias, prendeu Jeremias, jogou dentro de uma cisterna. Quem que é uma pregação dessa? É igual às minhas pregações. Quem é que gosta? Ninguém. Esse camarada só... Eu estou dizendo a Bíblia, estou falando da Bíblia. Eu ouvi isso no tempo que eu estava aí na cadeirinha, e o pastor pregando aqui, como eu já disse para vocês, o único pastor que eu conhecia aqui dentro de João Pessoa, que pregava a palavra de Deus com integridade, Laírton Lira Cruz Júnior, foi meu pastor. Pois eu ouvi irmã dizendo, aí na cadeirinha, mulher de um presbítero, eu não venho mais para a igreja não, eu venho para cá só para ouvir esse pastor brigar com a gente. Irmã, ele está pregando a palavra de Deus, irmã. Pois é, mas é só chicote em cima da gente. Diga, então se conserte. Se está sendo chicote em cima de você, se conserte. Ele está pregando a palavra de Deus. E eu sei quem é, irmã. Eu sei como é a vida dela. Um dia eu encontrei com ela pelo corredor da universidade. Não teve como... O fumaceiro parecia uma caeira. Mulher de presbítero. Pois é. Essa não quer ouvir a pregação do pastor porque é contra ela. Claro. É claro que é contra ela. Então é assim, irmãos, é assim. A palavra de Deus está escrito que é a espada de dois gumes, que entra a ponto de dividir juntas e medulas, e traz a lume tudo. Ela vai trazer a lume tudo, seus defeitos, seus crimes, seus pecados escondidos que ninguém sabe, a palavra vai trazer. Eu não sei, mas a palavra sabe, e você... Eu não venho mais não, eu só vim para cá para o pastor brigar comigo. Claro, claro. Então, irmãos, observem que todas as coisas contribuem. Todas as coisas são todas as coisas. Se for escravidão, que seja escravidão. Como Deus mandou sobre Israel. Se for crise no Brasil, que seja crise no Brasil. Cadê a igreja no Brasil? Na minha opinião, tudo de ruim que vier sobre o Brasil, inclusive pelo próprio governo, como está acontecendo aí, é para a vergonha da igreja, que não serve para nada. E é porque o IBGE, todo o censo, disse que cresceu não sei quantos por cento dos evangélicos. É evangélico do Paraguai. Porque luz de Cristo não são. Não há nenhuma, irmãos, nenhuma explicação no caso aqui. Repare que ele diz aqui sobre as parteiras.
o rei ordenou às parteiras hebreias, das quais, então repare que existiam mais parteiras. Obviamente não tinha só 2 parteiras em todo Israel. Das quais, uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Por que tem o nome dessas 2 parteiras aqui? Eu já procurei em livros de estudo, por que citar o nome dessas 2 parteiras? Eram várias parteiras, mas dentre elas, 2, uma Sifrá, outra Puá. Eu não achei nenhuma explicação, irmãos, para isso. Por que cita o nome dessas parteiras? Mas a gente pode imaginar que esses nomes estão aqui só para que a gente saiba que Deus está no controle de tudo, inclusive de pessoas individuais. Citou até o nome, Sifrá e Puá, 2 parteiras. Está no controle de Faraó, o rei do mundo. Está no controle do seu povo de um modo geral, o povo está aumentando mesmo escravizado. Aí ele cita o nome de 2 parteiras. Eu creio que é para a gente ver como Deus está no controle das coisas, como Ele é cuidadoso em detalhes, em coisinhas. 2 parteiras, Sifrá e Puá. Há outros relatos da Bíblia em que aparecem estas pessoas socialmente, digamos assim, insignificantes e que não têm o nome. Por exemplo, a escravazinha hebreia de Naamã, o general leproso, sírio, leproso. Está escrito, 2 Reis, capítulo 5, está escrito que Naamã era leproso, e a menina, que era uma escrava hebreia, escrava de Naamã, era uma menina, não era uma moça, era uma menina. Ela disse, se meu Senhor fosse na terra do meu Deus, se meu Senhor fosse ao profeta do meu Deus que está lá, ele seria curado. Olha que menina para saber quem é Deus e para confiar. Aí Naamã, um leproso, já tinha feito tudo que podia, não existia cura para lepra naquela época. Ele disse, eu vou. E voltou curado. Ainda foi arrogante, quando uma mandou ele mergulhar no rio Jordão, ele disse, era só o que faltava. Por acaso não tem rio na minha terra? Eu vi tomar banho nesse rio velho sujo. Na minha terra lá, o rio Abana e Farfá são rios de água cristalina. Esse aqui é um rio velho de água barrenta. Mas o soldado dele, meu senhor, mergulho, o que é que custa? Mergulhou e ficou bom. Então imagine a alegria de Naamã quando chegou com essa menina. Foi a menina que fez com que ele fosse. E não tem o nome dela na Bíblia. Aqui ele cita o nome dessas 2 parteiras, individualiza essas 2 no meio de todas as parteiras do Egito, ele individualiza essas 2, Sifrá e Puá. Não tem explicação. Como eu disse para vocês, já busquei, mas não achei. Acho que é só para mostrar que, como Deus, detalhe, 2 pessoas cita até o nome, para a gente ver como Deus está no controle do faraó, rei do mundo, está no controle do seu povo, sendo multiplicado mesmo na escravidão, e está no controle de 2 parteiras, para mostrar que elas tiveram o temor de Deus e não fizeram o que o rei do mundo mandou. Olha, irmãos, eu volto a lembrar a vocês, há quem use isso aqui para dizer que a mentira pode ser abençoada. Também usam isso para o caso de Raabe, que também mentiu, escondeu os espias. Quando os soldados chegaram lá, disseram, não, eles não estão mais aqui não, eles saíram por ali. Mentira, eles estavam lá sim. Ela mesma escondeu. Aí Deus abençoou a mentira. Não é isso, Deus abençoou a pessoa porque ela temeu a Ele. E no seu temor, a única alternativa que ela teve na hora foi desviar os espias que queriam matar os homens de Deus. Então quer dizer que essa mentira foi abençoada. Não, a mentira não foi abençoada. Foi abençoada a pessoa que mentiu e mentiu porque temeu a Deus. Ao invés de temer os guardas, ela temeu a Deus. É por isso que ela foi abençoada. A mentira é pecado de qualquer jeito. Agora, há situações em que por causa do temor a Deus, você não será punido por essa mentira. Dependendo do contexto, e aqui foi o caso, diz aqui o texto que elas foram abençoadas. 20. E Deus fez bem às parteiras. Irmãos, diz que Deus constituiu família às parteiras.
Olha o 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Quem sabe o que é uma vida de escravo? E naquele contexto, uma mulher, quem conhece essa história mais ou menos, sabe a dificuldade que uma mulher teria de constituir família. Já que elas aqui estão citadas elas mesmas, e não o marido delas ou não sei o quê. Então Deus abençoou essas mulheres, concedeu a elas que fizessem famílias, organizassem famílias. Irmãos, por que é que eu estou falando tudo isso até agora, mostrando esses versículos? Da situação desesperadora em que estava Israel, e Deus estava no controle de tudo isso. Foi Ele quem fez tudo isso. Então preste atenção, irmãos. Ninguém tem dúvida que nós estamos vivendo momentos difíceis em nosso país. Nós sabemos disso. E eu vivo dizendo para vocês, isso é só o começo das dores de Jesus. Isso é só o princípio das dores. Porém, nem de longe nós estamos numa situação de escravidão. Nem de longe. Ainda vivemos a democracia. Sem nenhuma dúvida, não estamos na escravidão, mas sabemos a situação pela qual passa o nosso país, e eu vivo chamando a atenção aqui, irmãos, não gastem dinheiro com coisas supérfluas. Esse dinheiro vai fazer falta depois. Tomem cuidado, nós estamos caindo num buraco negro que não sabe onde vai chegar. Essa é a situação do nosso país. Temos que fazer, como Paulo ensina, precisamos remir o tempo. Esse remir o tempo, preste atenção, olhe direitinho, não perca tempo, não gaste dinheiro com besteira, não desperdice tempo. Tempo é dinheiro. Precisamos buscar mais a face de Deus, precisamos buscar mais a orientação de Deus para o que está acontecendo, como devemos agir, para que a gente não fique usando nosso livre-arbítrio para estar metido em confusão e pelo meio da rua, passeata, não sei o que e tudo. Neste primeiro capítulo de Êxodo, que nós lemos aqui, nós podemos ver claramente a manifestação da soberana providência de Deus sobre o seu povo. O povo estava escravo? Estava. Quem fez essa escravidão? Deus. Quem manteve o povo crescendo dentro da escravidão? Deus. Usou 2 parteiras, 3, 4, 5, 10, sei lá quanto, para fazer isso. E detalhe, Faraó não matou as 2 parteiras. O que seria normal. Ele deu uma ordem às parteiras e elas não cumpriram. Era para matá-las imediatamente. Isso era o normal de qualquer rei naquela época. Faraó não fez mal às parteiras. Deus está no comando, está no controle de tudo. Nós podemos ver a manifestação da bondade de Deus na condução do povo, mesmo escravizado, mesmo trabalhando 24 horas por dia, ainda crescia o povo. Em meio a maus tratos, sofrendo, mas Deus estava com eles. Nós podemos enxergar que todas as coisas acontecem no tempo determinado. Deus não tinha dito a Abraão que o povo ia ficar 400 anos escravo, pois ficou 400 anos. Deus não tinha dito. Nesse texto aqui, pequenino, nós podemos enxergar que todas as coisas acontecem no tempo de Deus, do jeito que Deus determinou, do jeito que Ele está conduzindo, e não adianta você querer mudar isso que não vai mudar. Quem é você para mudar uma determinação de Deus com o seu livre-arbítrio? Todas as coisas acontecem no tempo certo de Deus e não quando nós queremos. Todas as coisas acontecem como Deus determinou e não como nós queremos. Eu só tenho que conhecer esse Deus. Quando eu conheço esse Deus, é por isso que Jesus disse em João capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo, e a teu Filho a quem tu enviaste. Essa é a vida eterna. Essa é a vida em abundância, quando eu conheço Deus. Não interessa se eu moro numa favela, não interessa se eu estou escravizado, não interessa se eu perdi o emprego. Se eu conheço Deus, está resolvido o problema. Eu sei que Deus está no controle.
Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é Senhor da história. Não esqueçam, a história não se faz sozinha, não. Deus é Senhor da história. Essa história começou com Adão. Foi Adão quem contou a primeira história de Deus para os seus filhos. Foram os filhos de Adão que contaram essa história já deturpada pelo pecado para os seus filhos. E assim por diante essa história veio se deturpando no pecado até chegar em Moisés e Deus dá a lei como ele quer. A história não é do jeito que estão contando, não. É assim. Deu a lei para Moisés. E o povo não obedeceu, não seguiu a lei. Como a igreja hoje não segue o evangelho, não segue nada. O mundo não está desgovernado, irmãos. O nosso velho Brasil, e nós estamos dizendo, meu Deus do céu, é um desgoverno. É mesmo. Materialmente falando e politicamente falando, é mesmo. Nós estamos totalmente desgovernados. Ninguém tem dúvida disso. Uma quadrilha se instalou no poder do Brasil e é isso que está governando o Brasil. Então é terrível o negócio. Mas vem cá, isso está fora do controle de Deus? Claro que não. Claro que não. Quem botou essa quadrilha lá no poder? Deus. Então Deus vai tratar com eles no tempo certo. E conosco, o povo subjugado, maltratado, perdendo emprego, perdendo tudo. Deus vai tratar com tudo isso. Aliás, está tratando. Nós só temos que fazer o que temos que fazer. Eu já disse para vocês aqui. Evangelho não precisa de defesa. Igreja não precisa de defesa. Deus não precisa de defesa. Eu não tenho que defender Deus. Eu não tenho que defender Evangelho. Eu não tenho que defender Bíblia. Eu tenho que mostrar o que é o Evangelho, o que é Deus e o que é a Bíblia, com a minha santidade de vida. É isso que eu tenho que fazer. É assim que eu sou luz. Não é fazendo passeata contra o governo, não sei o quê. Isso é proibido pela Bíblia. Eu tenho que ser santo. Eu tenho que ser luz. A luz não briga com as trevas. Ela simplesmente alumia. Só isso. Na hora que eu acendo uma luz, acabaram-se as trevas. É só isso. A luz não briga com as trevas. A igreja só tem que ser luz. Cadê a luz da igreja? Que igreja? Nós estamos em grandes dificuldades, irmãos, no nosso país. Mas não podemos esquecer, com base nesse texto aqui, que o Senhor Deus está no controle de reis e de parteiras. Então Deus está no controle dos governantes e dos governados sofrendo nesse país. Nós só temos que conhecer esse Deus. E mostrar ao mundo quem é esse Deus. Mostrar a quem convive conosco quem é esse Deus. Como é que esse Deus quer que a gente haja? Como a meninazinha de Naamã. Se meu Senhor conhecesse o meu Deus. Se meu Senhor fosse lá onde está o profeta do meu Deus. Olha o que é conhecer Deus. Uma menina escrava. Então, irmãos, aqui nós vemos duas parteiras, sob ordem do imperador do mundo. Matem os meninos. Elas temeram a Deus e não obedeceram. Estamos em grande dificuldade no nosso país. Estamos sim. Esse mundo é mau? É, por causa do nosso pecado. Mas ele não está desgovernado. Esse pecado nunca fugiu do controle de Deus. É Deus quem controla o pecado, não é o diabo não, é Deus. O diabo está aí para fazer ele aumentar esse pecado, mas quem está no controle até onde ele pode ir é Deus. Quando chegou num ponto que ele disse, eu vou acabar o mundo, acabou o mundo com o dilúvio. Começou de novo. E a Bíblia nos mostra que ele vai acabar de novo com fogo. Deus está no controle. Eu tenho que saber quem é esse Deus. Se eu não souber, eu estou perdido. Se eu não souber, eu vou viver por conta do meu livre-arbítrio. E não há coisa pior do que uma pessoa viver por conta de si própria. Do seu próprio discernimento. Das suas próprias decisões. Sem ter Deus dando essa orientação. É a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. Olha, irmãos, Brasil está em dificuldade? Está.
Mas não tenhamos nenhuma dúvida que isso vem de Deus. Então Ele nos protegerá. Ele não protegeu Israel escravizado e o povo crescia. Ele não tirou o povo do Egito depois de 400 anos. Ele não prometeu isso a Abraão. Então qual é o problema que nós temos? Problema de falta de confiança em Deus, porque não conhece Deus. Só isso. Não tenhamos nenhuma dúvida de que Deus cumprirá todas as suas promessas. Como nós vimos na pregação do domingo passado, promessas feitas ao seu povo. Promessas de bênção e promessas de maldição. Ele cumprirá todas. Todas. E nós precisamos saber, irmãos, se somos crentes de verdade, como a Bíblia diz, nós não somos desse mundo. Deus está no controle desse mundo, tá. Ele vai acabar esse mundo, vai. Mas nós não somos desse mundo, nós somos do reino de Deus, nós somos do reino dos céus. E tanto o reino dos céus quanto esse reino perverso aqui da terra pertencem a Deus. E para fazer o seu povo prevalecer de acordo com o que ele prometeu, ele movimentará o mundo inteiro. Ele terá sob seu controle Faraó e uma parteira para cumprir o que ele determinou. E ele fará isso para que o seu povo seja abençoado, no sentido de que esse povo seja bênção para outros. Deus abençoou as parteiras, está escrito aqui no 20. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Então, as parteiras foram usadas por Deus nesse processo do povo aumentar e se tornar muito forte. E Deus não deixou que Faraó fizesse mal às parteiras. Ah, meus irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. E só conhecemos o nosso Deus na medida do que Ele mesmo se revela a nós. E Ele se revela a nós através da Sua palavra. Não é através de sonho, não é através de profecia fajuta, é através da Sua palavra. Não há outro jeito. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, precisamos estudar a Sua palavra, precisamos nos dispor diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Mas não é eis-me aqui que nem você escuta dizendo, não, é eis-me aqui de verdade. Usa-me no meio das trevas. Eu sou luz, usa-me no meio das trevas. Só que aí eu vou ter que ser verdadeiramente. Ele moverá o mundo, irmãos. As potestades do mundo. Ora, nós vivemos no Brasil, um país gigante, porém, de quinta categoria, porque não tem vergonha. É um país corrupto pela própria natureza. O nosso hino que tem gigante devia ser corrupto pela própria natureza, porque já começou corrupto. O Brasil já começou corrupto desde o início, a gente sabe disso. Quem sabe a história sabe que o Brasil já começou corrupto. O primeiro governo que veio para o Brasil era um governo corrupto, que veio de Portugal. E nós nunca conseguimos mudar esse negócio. Historicamente, culturalmente, nós nunca conseguimos mudar esse negócio. E a igreja participa dessa corrupção desde o princípio. Quando veio o primeiro governo para cá, que trouxe a igreja católica de Portugal, já foi uma igreja corrupta também, totalmente envolvida em corrupções com o governo. Aí a tal igreja evangélica, que era para mostrar algo diferente, não mostra nada diferente, é a mesma coisa, só muda a placa da igreja. Mas o comportamento das pessoas, normalmente, é o mesmo. Não muda nada. Em matéria de política, nós sabemos, acho que todos vocês sabem, já ouviram isso em algum lugar, que a bancada mais corrupta do Congresso é a bancada evangélica. É a que se vende por qualquer destões. Quem paga mais leva. A gente conhece essa história. E a gente conhece muitos deputados que sabem, são da igreja de fulano de tal, são da igreja tal. Olha quem é.
A gente sabe disso. E esse povo leva o nome de igreja. E esse povo entra nas estatísticas do IBGE como povo evangélico. É por isso que você vê, e por que esse evangélico, 33% do Brasil, 33%, por que não faz diferença? Porque não sou evangélico de nada, só tem um nome. Não sabem quem é Deus? Não agem como Deus manda. Então, irmãos, que nós possamos entender nesse trechozinho aqui, terrível do que acontecia com Israel, foi Deus quem fez tudo isso. Foi Deus quem escravizou o povo lá, foi Deus quem manteve esse povo 400 anos escravo, foi Deus quem fez esse povo crescer ali dentro, porque Ele quis fazer assim. E quem realmente era salvo no meio desse povo, entendeu isso. E a Bíblia nos mostra que foram muito poucos os que entenderam isso. Em todo Israel do Velho Testamento, a Bíblia nos mostra que foram muito poucos os que entenderam o que Deus estava fazendo com um povo para que desse povo viesse o Messias. Pois muito bem, veio o Messias, desse remanescente que Deus deixou. Pois esse remanescente matou o Messias. Obviamente que ainda ficou o remanescente do remanescente. Ainda ficou. Então, irmão, nós temos que saber. Quanto nós sabemos quem é esse Deus e quem é o povo de Deus, então aí nós vemos como nós somos responsáveis, enquanto crentes, enquanto de fato filhos de Deus, como nós somos responsáveis para ser essa luz no meio das trevas. E essa luz do meio das trevas não é só ficar falando besteira e recitando versículos para os outros, não. É mostrando. Porque você recitar versículos para os outros, mas a sua vida não espelhar isso, o outro lá que não é burro, vai identificar imediatamente você como um hipócrita. Santarrão, só quer ser santo. Aí, só se eu não conhecesse. O cara ainda diz assim, só se eu não conhecesse. Várias pessoas já disseram isso para mim, se referindo a irmãos daqui da igreja. Fulano da sua igreja é. Se eu soubesse o que ele faz, não sei onde, não sei o que. Pois é, isso já aconteceu várias vezes. E eu digo, cara, eu sei, meu irmão, eu sei disso. E eu tento ensinar, luto, chamo atenção, e faço o que eu tenho que fazer. Por isso, irmãos queridos, quando nós sabemos quem é Deus e sabemos que Deus está agindo no meio do seu povo, aí nós entendemos que não existe esse negócio de pessoa mais importante ou menos importante. Deus, no seu plano, usa Faraó e usa uma parteira. Nós só temos que confiar na soberana providência de Deus. Ele está no comando de todas as coisas. Uma vez sabedores disso, nós precisamos nos dispor nas mãos do Senhor, para que, mesmo em nosso país, falindo politicamente, falindo moralmente, falindo economicamente, um povo tem que ser conhecido no meio dessa bagunça, um povo tem que ser conhecido como povo de Deus. Não pelo nome de evangélico, mas pela sua vida. É isso que nós temos que ser. Deus nunca usou muita gente em canto nenhum. Ele sempre usou poucas pessoas, sempre. Poucas pessoas, o remanescente. O que tem o remanescente no Velho Testamento é o remanescente. Em Isaías ele diz, eu vou deixar só 1/10. A minha estatística de 10% que não é crente mais em guerra nenhuma, tem base bíblica. Ele disse, eu vou deixar só 1/10. Capítulo 6 de Isaías, ele diz, eu vou deixar só 1/10. E esse 1/10 ainda vai ser peneirado. 1/10 é 10%. Para quem não sabe, 1/10 é 10%. E esse 1/10 ainda vai ser peneirado. Ele diz isso em Isaías. Ele diz isso em Amós. Mesmo 10%. Está na Bíblia. Então Deus nunca usou muita gente. Jesus veio aqui e deixou 12 discípulos. Formou 12 discípulos. Para serem a luz do mundo. Deixou 120 convertidos depois de 3 anos de ministério missionário, como se diz. Jesus, o próprio Deus, deixou 120 convertidos.
Então, baseado no que o povo das missões dizem hoje, pense no missionário fraco, foi Jesus. E era o próprio Deus. Deus nunca usou muita gente. Não dá para explicar isso. Não dá para explicar como é que Deus fez 100% de pessoas e vai salvar menos de 10%, digamos assim. Porque é isso que a gente vê na Bíblia. Ele fez porque é assim e pronto. Ele é Deus. Então as pessoas usam isso. Quer dizer que Deus ia fazer esse monte de gente para jogar no inferno? Ia fazer? Não. Fez e vai jogar. Foi assim que ele determinou e é assim que é. Pronto. Eu só sei o seguinte. Se eu sou crente, eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar isso com a minha vida. Inclusive vou mostrar a esses que serão jogados no inferno. Para que eles saibam. Eles vão saber por que estão sendo lançados no inferno. Eu vi a luz. Eu vi a luz. Juarez me mostrou. Paulo me mostrou. Eu vi essa luz, mas eu não quis. Aí sim você usou o livre-arbítrio. Para ir para o inferno você usa o livre-arbítrio, sim. Mas para ir para o céu não, é Deus quem escolhe. Então, irmão, que cada um de nós e todos nós, por mais importantes que sejamos socialmente falando, ou mais simples que sejamos socialmente falando, confiemos na soberania de Deus, no governo de Deus, na orientação de Deus, no poder do Espírito Santo que habita naqueles a quem Ele converteu. Disponhamos nas suas mãos para que mesmo em nosso país corrupto, e principalmente no nosso país corrupto, nós mostremos que há um povo diferente. Há um povo de Deus, um povo que não se corrompe. Um povo que as suas atitudes mostram o que eles dizem. E assim nós seremos não apenas abençoados, mas abençoadores. Deus abençoa as parteiras e o povo crescia. O povo foi abençoado por causa das parteiras. Então, meus filhos, na situação que nós estamos vivendo no Brasil, você não ouve um único economista, a não ser os economistas que estão do lado do PT, mas você não vê um único economista, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os que comentam a política internacional, quando falam do Brasil, você não vê um único que não diga que a nossa situação é terrível e que vai ficar pior. Não há nenhum economista que não diga isso. A não ser os que são do governo, que estão no governo, acabando com o governo e dizendo que não, olha, está tudo em ordem. Quando ele fala assim, você pensa que ele está falando da Suíça. Está tudo em ordem, está tudo certo. Pois é nessa escuridão, é nessas trevas que a luz vai brilhar. Onde está o sol ao meio-dia, a minha velazinha não vai servir para nada. Agora, no meio da escuridão, no meio das trevas, aí é que vai brilhar a minha luz. Foi para isso que Deus nos mandou ser luz do mundo. Esta é a palavra de Deus para a sua igrejinha, que pelo que eu tenho visto, ainda não assimilou direito a situação que o Brasil está passando e que vai piorar. Não tenho a menor dúvida, vai piorar e vai piorar muito. Não é pouco, não. Então que a gente possa lembrar disso. Vamos viver como crentes, de forma comedida, de forma inteligente, porque somos dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo, de modo que as pessoas vejam o nosso comportamento, vejam a nossa conduta, ouçam o que a gente diz, porque dependendo da sua conduta, o cidadão vai ouvir o que você diz. Dependendo da sua conduta, ele vai dizer, só se eu não te conhecesse. Safado. Certo? Dependendo da nossa conduta, ele vai dizer isso. Ele pode não dizer na sua frente, mas na hora que você sair e ele começar a conversar com o outro, diz, como se diz aqui na parede, pia mesmo, pensa que eu não sei quem é. Quer dizer, então isso é terrível. O crente, ele é crente. Esta é a palavra de Deus para a sua igrejinha. Deus não precisa de muita gente. Essa igrejinha aqui, com 60 membros, pode fazer a diferença na grande João Pessoa com 700 mil habitantes.
Essa igrejinha aqui, com 60 membros. Se fossem crentes todos os 60, faria diferença em João Pessoa com 700 mil habitantes. É assim que Deus faz, porque Ele é Senhor do macro e é Senhor do micro. Que Deus nos abençoe com o entendimento da sua palavra e que nos dê força para botar isso em prática no nosso dia a dia, para louvor da sua glória. Amém.